Galera, dia de jogo do Brasil se mostrou muito complicado, muito tumultuado e acabou me atrapalhando até mesmo para poder gravar o vídeo de ontem aqui do boletim. E aí eu não consegui trazer ontem pra vocês, mas aproveitando agora que nós vamos fazer o boletim de hoje, eu também vou falar dos jogos de ontem, primeiramente, pra trazer um pouquinho de informação e minha opinião sobre cada um. Vou dar uma pincelada rápida, beleza? Sobre a rodada de ontem, sem falar do jogo do Brasil, porque sobre esse eu já falei, o vídeo tá aqui, é só você assistir lá e conferir o meu pós-jogo, a minha análise, beleza? Mas vamos falar do jogo de ontem, dos jogos de ontem e dos jogos que rolaram hoje da segunda rodada dos grupos A e grupo B. Bora! Aê, torcedores do mundo todo, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os vídeos e se você quiser receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo, é só marcar o sininho que tá ali no cantinho, beleza? E sem mais delongas, vamos falar dos jogos de ontem primeiro, uma pincelada rápida, e depois a gente fala dos jogos de hoje que abriram a segunda rodada da Copa do Mundo. Vamos lá! Começando por Suíça e Camarões, jogo válido pelo grupo do Brasil, onde a Suíça venceu por 1-0 chorado. O jogo foi um pouco burocrático em ambas as partes, as equipes estavam se respeitando demais, estava um certo marasmo com poucas chances de gol. Camarões se mostrou um time muito mais arisco do que a Suíça provavelmente esperava. Teve boas oportunidades de gol, perdeu chances de gol, não deu assim o campo para a Suíça jogar. E por sua vez a própria Suíça também não mostrou assim muita intensidade para conseguir um placar melhor. Fez um gol ali no segundo tempo, logo no comecinho, um gol feito por um camaronês que é, né, naturalizado suíço e joga pela seleção suíça. O Embolo, não sei como é que fala, mas enfim. E foi só, o jogo foi com pouca emoção, ambas as equipes se respeitando muito, poucas chances de gol. E foi isso, foi 1-0 típico desses jogos que estão passando 7 horas da manhã, que tá difícil acordar pra assistir, viu? Mesmo tendo um golzinho, né, o jogo de Suíça e Camarões foi ruim, mas caramba, não estava preparado para o jogo seguinte. Uruguai e Coreia do Sul. Quem esperava que o Uruguai fosse ter um favoritismo muito grande, fosse ter uma supremacia em campo, leva engano, colega, porque o jogo foi não só truncado de ambas as partes, como foi com muita falta de criatividade de ambas as partes. O Luis Soares, que estava em campo, que estava claramente fora de forma, eu não digo nem fisicamente, mas eu digo assim, fora de ritmo de jogo. O Uruguai parecia um time muito desorganizado, não tinha uma triangulação ou jogadas mais articuladas. Um time muito básico, sabe? Tendo jogadas muito triviais. Enquanto isso, a Coreia do Sul é um time que tem até uma disciplina tática, mas falta a malemolência para poder ultrapassar uma linha de defesa, uma linha armada ali de marcação. Então ficou um 0-0 com cara de 0-0. E aí tivemos até algumas substituições no Uruguai, que entraram jogadores importantes, como por exemplo o Cavani, que entrou, mas não fez praticamente nada. Enquanto isso, o brasileiro Arrascaeta continuou no banco e não deu a graça nesse jogo. Talvez se tivesse entrado, teria dado alguma criatividade ali na armação do Uruguai. Vai saber. Mas o técnico optou por não colocá-lo em campo, o jogo ficou um 0-0 chato e foi o fechamento da manhã. 2 jogos chatos. Assim, agora a coisa ficou séria. Ainda válido por esse grupo, que é o grupo G? Acho que é o grupo G, enfim. Portugal e Gana fizeram um jogo muito mais franco do que os 2 jogos anteriores do dia. E assim, um jogo muito mais animado, mesmo que os gols tenham saído apenas no segundo tempo. Agora vamos lá. Vocês lembram daquela cartilha Argentina e Alemanha? É assim, o time mais forte faz um gol de pênalti com um pênalti mandrake. Aí o time mais fraco vai lá e reage e faz um gol. Pouco tempo depois, esse mesmo time mais fraco vai e vira o jogo. Essa era a cartilha, lembram? Então Portugal começou na cartilha certinho. Pênalti mandrake em cima do Cristiano Ronaldo. Pra mim não foi pênalti, ele cavou na moral aquele pênalti, mas com a sua categoria cobrou, fez o gol. Aí Gana foi lá e conseguiu empatar o jogo. E Gana tava merecendo fazer um gol. Foi lá e empatou o jogo. E aí seria o momento de Gana virar o jogo e continuar nosso roteirinho da Copa, né? Nossos roteirinhos de zebra.
mas Gana esqueceu o ensaio, né? Esqueceu do ensaio e com isso literalmente deixou o Portugal fazer um segundo gol. O zagueiro se embolou lá, não conseguiu tirar uma bola relativamente fácil, que passou pertinho do pé dele, e o atacante português foi lá e fez o gol. Daí, pouco tempo depois, Portugal fez o terceiro gol, e aí praticamente comprometia o nosso roteiro, né? E beleza, Portugal com 2 gols de diferença, todo mundo pensou, ah, beleza, então o jogo tá tranquilo. Não, porque Gana foi lá e fez o segundo gol e pressionou pra caramba. Quem tava assistindo o jogo provavelmente deve ter pensado que haveria um empate em 3 a 3, como em outras situações de Portugal, né, que já rolou. Mas acabou mesmo no 3 a 2, não deu tempo de Gana conseguir fazer o terceiro gol. Portugal vence, mas não convence. E Gana teve um bom futebol, provavelmente vai jogar bem nas outras 2 rodadas aí pelo seu grupo. Começando a segunda rodada da Copa do Mundo, começamos nos grupos A e B, a segunda rodada, e o primeiro jogo foi Irã e País de Gales. Se você assistiu o jogo entre Estados Unidos e País de Gales, vocês viram que País de Gales não era essa Coca-Cola toda, não. O empate entre País de Gales e Estados Unidos foi muito mais comemorado pelo País de Gales do que pelos Estados Unidos, que merecia ter vencido. E aí você vê como é que as coisas são. O Irã perdeu de 6 a 2 da Inglaterra. Então esperava-se que ele tivesse abatido, que País de Gales fosse ter mais tranquilidade de fazer o jogo, mas outro leve engano. Como a Copa do Mundo gosta de surpreender a gente, né? Porque o Irã, ele não só teve as melhores oportunidades, como na minha opinião teve o maior controle de jogo. O Irã mantinha a bola, principalmente no seu campo ofensivo. E assim, mesmo com oportunidades, assim, algumas até mais ou menos, mas tinha algumas chances legais, ele conseguia pressionar muito mais do que País de Gales. E foi levando o jogo até o final, como todo mundo esperava, um 0 a 0. Tava parecendo que ia ser um 0 a 0. Só que aí no finalzinho, quase nos acréscimos, um chute quase da entrada da área ali do lado esquerdo consegue achar um gol para o Irã. Uma jogada que inclusive foi uma boa jogada do Irã. Uma jogada ofensiva mesmo, de pressão lá na frente. Isso quase nos acréscimos. E nos acréscimos um contra-ataque matador. Irã saiu para frente com 2 a 3 jogadores num contra-ataque e conseguiu um gol bonito. Uma leve cobertura, um tapinha por cima do goleiro. 2 a 0 em cima do time do Bale, que agora vai ter que bailar para conseguir alguma coisa na próxima rodada. Do jeito que a coisa tá, eles estão com um ponto só, vai ficar complicado a classificação. Já o Irã tem 3 pontos e vai jogar o próximo jogo contra os Estados Unidos. Ou seja, ele pode disputar a competição aí, disputar a classificação para a próxima fase contra os Estados Unidos. Pensa na importância desse jogo, não só esportivamente, como geopoliticamente. É interessante de pensar, né? Copa do Mundo, galera, é assim. O jogo anterior que eu falei foi válido pelo grupo A. Já pelo grupo B, teve o jogo às 10 horas da manhã entre o Catar e Senegal. O Catar, que havia perdido para o Equador por 2 a 0, precisava vencer para voltar, né, até alguma oportunidade. Enquanto isso, o Senegal perdeu um jogo chorado para a Holanda por 1 a 0. E aí, Catar foi se catar, porque ele não só jogou muito mal, como viu o Senegal controlar o jogo. O Senegal foi muito agressivo, muito ofensivo e deu pouquíssimas oportunidades ao Catar. Mas os gols saíram apenas no segundo tempo. O Senegal abriu o placar ali por volta dos seus 20 a 25 minutos do segundo tempo, ampliou o placar, fez 2 a 0. O Catar diminuiu, mas depois o Senegal foi lá e fez o terceiro e fechou a conta. Com isso, Catar está eliminado e é o primeiro clube, a primeira seleção eliminada da sua própria Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Catar não tem mais Catar. Catar vai jogar cumprindo tabela na última rodada contra a Holanda. E Senegal vai lutar por sua vaga no último jogo contra o Equador. E falando nesses dois, Holanda e Equador fizeram a segunda partida válida pela segunda rodada do grupo B. E aí o que acontece? A gente viu o sorteio, né, da Copa do Mundo e esperava que Holanda fosse deitar de braçada. Catar, Senegal e Equador, no mesmo grupo que Holanda. Então eu esperava, pô, vai ter uma supremacia holandesa nesse grupo A. É mais um ledo engano que a Copa traz pra gente. Por quê? No primeiro jogo foi uma vitória sofrida em cima do Senegal. E o segundo jogo, desculpem, o segundo jogo
já foi muito mais complicado para a Holanda. Verdade seja dita, quem merecia sair com a vitória é o Equador. Porque não só ele pressionou muito mais do que a Holanda, como ele teve até mesmo, isso na minha opinião, um gol muito mal anulado. Muito mal anulado. No final do primeiro tempo, teve uma cobrança, não sei se foi uma cobrança de falta ou foi um chute, que veio da lateral direita, veio cruzando a lateral direita. Nesse chute, se não me engano, foi até uma falta, não tenho certeza. O chute veio para meio da área, tinha um jogador no meio do bololô ali da área, ele desviou a bola e a bola entrou no canto oposto que o goleiro estava pulando. Só que tinha um jogador do Equador que estava perto dessa trajetória da bola e esse jogador estava impedido. Só que ele não interferiu em nada no chute. Primeiro porque mesmo que ele estivesse ali perto do goleiro, o goleiro não conseguiria voltar para fazer a defesa porque ele já estava indo para o canto oposto. Segundo que ele não chega nem perto da bola, ele não faz nem movimento de tentar atingir a bola, ele só estava por ali. Mesmo assim o juiz deu impedimento e invalidou o gol. Eu achei um absurdo, o Equador foi roubado. Mas beleza, fomos pro segundo tempo, a Holanda abriu o placar, mas o Equador não deixou por menos e foi lá e empatou. E mandou no jogo, a Holanda jogou recuada tentando sair no contra-ataque. A Holanda, vocês estão entendendo? Que a Holanda jogando contra o Equador ficou recuada e estava saindo no contra-ataque. E assim... ninguém aparecia bem no time da Holanda, pareciam nervosos, erravam passes assim absurdos. Tá que o Equador também, mas o Equador estava muito mais no campo ofensivo do que a Holanda e controlou as ações dentro desse jogo. Merecia ter vencido, mas empatou. E com isso, o grupo fica como? Fica Holanda com 4 pontos, Equador com 3 pontos, perdão, não, desculpa, Holanda com 4 pontos, Equador também com 4 pontos e o mesmo saldo de gols, só que a Holanda tem cartões amarelos a menos, esse é o segundo critério de desempate. Aí nós temos Senegal com 3 pontos e o Catar eliminado com 0. Como que eu citei anteriormente, os dois jogos das 10 da 1 da tarde foram jogos válidos pelo grupo A. Eu não sei se eu falei grupo B, então se eu tiver falado grupo B, me desculpem, é o grupo A, tá? Porque esse segundo jogo agora... O último jogo, às 4 horas da tarde, é sim o jogo que foi válido pelo grupo B, nos quais fazem parte Irã, o País de Gales, aí Estados Unidos e Inglaterra, que foi quem jogaram às 4 horas da tarde. E galera, vamos lá, olha, vamos ser sinceros aqui comigo, fala comigo aqui. Você vê um jogo, você ouve falar que vai ter um jogo entre Inglaterra e Estados Unidos. Quem vocês acham que vai mandar na partida? Eu acharia que seria Inglaterra, né? Um pensamento mais lógico, até pelo ranking, pelo nível dos jogadores. Mas galera, vamos lá, Inglaterra e Estados Unidos, só deu Estados Unidos. Foi um jogo, ficou 0 a 0, mas não foi um jogo ruim, foi um jogo com muitas chances reais de gol. Só que as melhores chances, tá que a Inglaterra também teve, mas as melhores chances, a pressão no campo ofensivo foi dos Estados Unidos. A Inglaterra estava sendo colocada contra as cordas. Não à toa, os Estados Unidos pressionou o jogo inteiro. E parecia que era questão de tempo até sair um gol estadunidense. Não fosse o goleirão lá inglês que estava fazendo uma defesas assim, incríveis. Defendeu várias bolas assim, incríveis. Fez um jogão de bola mesmo o goleiro. O goleiro dos Estados Unidos também fez uma partida excelente, com boas defesas, mas o goleiro da Inglaterra garantiu 0 a 0. Se não fosse ele, com certeza os Estados Unidos teria saído com a vitória nesse jogo. E aí, com esse resultado, a Inglaterra fica com 4 pontos e tem um bom saldo por conta da goleada em cima do Irã. O Irã vai a 3 pontos, porque venceu, né? Venceu o País de Gales. Estados Unidos fica com 2 pontos porque teve 2 empates e o País de Gales tem um pontinho só. Então vai ter que lutar ali contra, um monte de resultado tem que acontecer. O País de Gales, para poder classificar, eles têm que vencer a Inglaterra, torcer contra o Irã, né? Torcer contra o Irã cara, assim, ainda tem que ter um saldo de gols ainda para poder ultrapassar o Irã, enfim. Cara, tá muito complicado, tá complicadíssimo a situação do País de Gales. Não tá eliminado, mas tá complicado o País de Gales conseguir ficar. E agora eu fiquei até esperançoso, porque os Estados Unidos vai enfrentar
vai enfrentar o Irã. E assim, vai ser um jogo de mata-mata. Quem vencer vai passar. Quem vencer esse jogo passa para a próxima fase. Estados Unidos venceu, vai a 5. O Irã venceu, vai a 6. Então assim, vai ser o jogo da terceira rodada, pelo menos do grupo A e grupo B. E continuamos com a maratona no sábado com 4 jogos válidos pelo grupo C e grupo D. No primeiro jogo, teremos Tunísia contra a Austrália. A Tunísia empatou em 0 a 0 com a Dinamarca na primeira rodada, um jogo bem sem graça e muito burocrático. Já a Austrália perdeu de 4 a 1 para a França. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o Irã perdeu de 6 a 2 para a Inglaterra e conseguiu vencer na rodada seguinte. Será que a Austrália vai ter força para superar uma goleada que eles levaram e vencer a Tunísia? Ou a Tunísia, com seu futebol ali meio pragmático que mostrou contra a Dinamarca, vai superar a Austrália e eliminar o time australiano? Vamos ver. Daí, 10 horas da manhã, a gente tem Polônia contra a Arábia Saudita. A Polônia fez um jogo franco contra o México. Inclusive o México, na minha opinião, foi até melhor, mas os dois times estavam bem... eu achei os dois times muito mal treinados, assim. Em campo, eles estavam muito bagunçados. Foi um jogo onde as duas equipes tiveram dificuldade de criar, tiveram oportunidade de gol, mas foi mais no bumba meu boi do que realmente com criação de jogadas, articulações e tal. E aí a Polônia vai enfrentar a Arábia Saudita, que venceu a Argentina no primeiro jogo lá na primeira rodada, né? Então, se a Arábia Saudita vence, ela já se classifica, faz 6 pontos, garante a classificação. E a Polônia pode se recuperar vencendo a Arábia Saudita, né? Daí, olha os jogos que a gente vai ter na sequência. Às 13 horas nós vamos ter França e Dinamarca. A França venceu de 4 a 1, né? A Austrália goleou e a Dinamarca empatou em 0 a 0. Mas é um jogo de tradição europeia ali, né? Já tem uma rixa ali, já tem um clássico, né? Teremos um clássico mundial, né? E é um jogo que eu espero muito desse jogo. Eu espero que seja um jogo franco, um jogo com bastante jogadas, muitos gols e tal. E o jogo das 4 horas, então, nem se fala porque é guerra. O jogo das 4 horas é simplesmente Argentina e México. A Argentina perdeu o primeiro jogo, o México empatou. E assim, existe uma rivalidade forte entre as duas equipes, as duas seleções. E se a Argentina perder, o Messi vai pra casa na segunda rodada. Então assim, eles têm que vencer ou vencer. E claro, o México não vai deixar barato. Então pensa num sábado que vai ser emocionante, principalmente depois do almoço. Só aguarda. Então é isso, galera. Ufa, caramba, quanto jogo. Desculpem ter deixado vocês sem o boletim de ontem, mas hoje a gente volta ao normal, a linha tudo certinho. Sábado tem boletim, domingo tem boletim, como esperado, beleza? E é isso, galera, eu espero que vocês curtam aí os jogos de sábado. Deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Se concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, coloca nos comentários. E nos vemos no vídeo de amanhã. E eu vou trazer todos os detalhamentos pra vocês, beleza? É isso, galera, um abraço do torcedor atleticano.